Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um programa de alto nível com bom entretenimento, que naturalmente acontecerá dentro de alguns segundinhos. Antes de fazer todos aqueles agradecimentos que eu faço normalmente, eu quero solicitar para vocês que, ao assistirem o nosso programa, não se esqueçam de clicar seguidor embaixo do site, tem lá seguidor e tal, uma mãozinha, essas coisas todas. Dá uma clicadinha lá, ajude-nos a gente perceber e sentir o quanto nós estamos sendo vistos, assistidos. E se tiver alguma sugestão, crítica, tranquilo, fique à vontade, nós estamos abertos para isso. Antes de passar para a nossa doutora Thelma Bartolomeu, você sabe que eu tinha um advogado, o sobrenome era Bartolomeu, eu falei Bartolonosso, que loucura. Mas você é só sua, com certeza. Eu quero agradecer os trabalhos técnicos da turma maravilhosa, representadas pela Betânia, Luciana e Márcio. Como eu digo sempre, sem eles nós não estaríamos aí penetrando nas vossas ferramentas midiáticas. Agradeço também a Marista Laguetes, que a partir do seu site www.com, situado em Portugal, nos insere no universo lusófono, nos abrindo portas, janelas, portões e vai por aí, nos aumenta muito a audiência e, principalmente, uma audiência muito qualificada, muito gabaritada, que nós agradecemos sobremaneira e esperamos jamais decepcionar. Quero agradecer também, de maneira bastante formal, ao profissional de imprensa, o senhor Ezequias, eu acho que é esse, Ezequias Almeida Ferré, que fez essa nossa ponte e pautou esta joia do direito ambientalista, que nós vamos conhecer mais a miúde. Uma escritora, ambientalista, advogada, que se formou já há algum tempo, naturalmente, e que é sempre focada em questões do meio ambiente, palestrante, naturalmente e, obviamente, ferrenha batalhadora das questões ambientais. Viaja pelo país todo e dissemina as suas boas práticas. Lançou recentemente a obra devidamente consolidada, Resíduos Sólidos, Lei número 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, pela editora Nova Onda, que é uma editora também nova e que eu espero que continue nessa onda e obtenha um grande sucesso. Menina, muito obrigado por ter vindo. Eu que queria agradecer, né? Não, você não tem que agradecer nada, eu sei o quanto você deixou dos seus afazeres e sei que realmente é bastante corrido, eu te agradeço sobremaneira. O tema, vocês vão ver, ele é bastante árido, porém a doutora conseguiu esmiuçar de tal maneira no seu livro, e nós vamos conversar aqui, que todo mundo vai entender. Primeiro, eu queria entender o seguinte: o que significa efetivamente o termo resíduos sólidos? Vamos lá. Bom, então eu queria agradecer ao convite do Ralph, à BCC Television, os nossos colegas portugueses que são aí muito avançados na área de resíduos. É bom a gente vamos até comentar. Serve aqui. como exemplo? Nossa, Portugal para nós hoje, eu estudo muito e vou até inserir aí no contexto do nosso bate-papo, se tornou uma referência na área de resíduos. Então, assim, né, sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo e tô bem feliz de poder tratar desse tema, porque, Ralph, todo mundo gera resíduos. Enquanto a gente está vivo, a gente está gerando resíduo. Isso não é ruim. O que a gente precisa é entender como nós vamos organizar e como nós vamos fazer a gestão disso, né? Porque se a gente pensar resíduo, embora a gente tenha, né, a nomenclatura seja resíduos sólidos, resíduo é tudo, pode ser matéria, substância ou um bem que a gente encontre no estado não só sólido, mas também gasoso. As emissões atmosféricas, por exemplo,
são consideradas resíduos. Mas já não é sólido. Mas Aí... o nome, sob a nomenclatura Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, está toda a gestão de todas essas matérias. Um efluente, né? Aquela água que é uma água residuária do processo produtivo, algo que está ali sendo descartado. A gente chama, né? Está dentro do conceito de resíduo sólido, embora seja água, seja a matéria em si, seja líquida. Então, esse é o primeiro ponto importante. Quando a gente fala em Política Nacional de Resíduos Sólidos, aqui a gente engloba tudo, toda matéria, todo bem, todo objeto que seja oriundo de um processo produtivo, de um consumo, de prestação de serviço. Sabe? Então, eu acho que é importante esse nosso bate-papo, esse tipo de programa como o seu, para a gente desmistificar. Resíduo sólido hoje é um tema de todos nós. Quer dizer, não é só da indústria, porque quando eu peguei o teu livro, mas isso aqui é só para... Eu pensei, isso é só para a indústria. Eu acho que deve pairar isso na cabeça de todo mundo, de todo leigo. Tanto que, por que a gente fez o livro dessa maneira, né? O que nós fizemos? Qual foi a nossa intenção? Nós demoramos, eu até fui questionada num encontro ano passado, mas escuta, a lei é de 2010, por que o livro está saindo, né, agora, 6, 7 anos depois? Na verdade, o livro, ele demorou porque a gente também precisava entender como que essa questão ia ser tratada no país, porque não adiantava ficar escrevendo o que a lei já dizia. Até porque precisa maturar e verificar se não há outros direcionamentos. Então, na época, ele demorou, ele foi super pensado, exatamente para que ele não seja um livro só jurídico. Então, eu acho que isso é importante. Todo mundo pode ler essa lei e deve. Porque, veja bem, até um exemplo, né? A gente trabalha com um determinado segmento, por exemplo, a hotelaria. Eu tenho uma função coordenadora da BH São Paulo, na área de sustentabilidade. Os hotéis, você vai dizer, bom, mas o que ele tem a ver com esse seu livro? O que ele tem a ver com a política? O que ele tem a ver com o resíduo? Ele presta um serviço, ok. Gera um monte de resíduos. Um hotel, um dentista, uma indústria, um condomínio residencial, comercial, tudo isso está gerando resíduo. O nosso famoso óleo de cozinha, que às vezes a gente deixa passar, não instrui a nossa funcionária, ela vai lá e joga no ralinho da pia. Acabou. Diz a lenda, né, que 1 litro mais ou menos desse óleo de cozinha utilizado vai poluir uns 10 mil litros, 20 mil litros de água. Isso se for jogado diretamente. Tudo bem, a gente não vai jogar numa grande cidade, não se joga diretamente no rio, mas se você joga numa rede coletora, e esse óleo vai entupir essa rede, esse óleo vai gerar um monte de problemas. Até porque ele pode se condensar. Exato, não, ele se condensa. Ele começa, uma questão, ele vai fechando, né? Como se fosse uma gordura fechando uma artéria. Isso que eu ia falar, é a nossa artéria. Aí não flui. O colesterol, né? Por mais que a empresa responsável pela gestão do sistema de esgoto da cidade vá num determinado momento tratar esse esgoto, vai ser muito mais caro, ele vai contaminar e vai também obstruir todo o sistema. Então a gente começa a pensar, fala, gente, resíduo é tudo. Então, assim... Não tem atividade humana sem resíduo, em resumo. Até quando a gente falece, na nossa morte, só para você ter uma ideia, eu brinco, né? Eu falo, gente, é um tema meio tétrico, meio familiares, mas a gente tem uma resolução do CONAMA, que é o nosso órgão colegiado, responsável por trazer aí diretrizes dentro de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que nós temos, né, no nosso país, instituído aí por uma lei desde 81, o CONAMA tem resoluções que tratam de diversos assuntos e a gente tem uma resolução sobre cemitérios. Até porque o nosso corpo produz o chorume. Exatamente. Que pode... Então, ou seja, por isso que a gente fala, a gestão de resíduos hoje, a gente até usava uma expressão que era do berço ao túmulo. Hoje... Ótimo. Hoje a gente mudou um pouco. Ótimo. Hoje a gente fala do berço ao berço. Por quê? Muito influenciados também por todo esse movimento e essa difusão aí que os nossos grandes colegas portugueses têm feito de economia circular.
Então, na verdade, Ralph, se a gente parar para pensar, nós produzimos resíduo a vida inteira. Desde o momento que a gente nasce e começa a usar uma fralda, a menos que você more lá na Inglaterra, sei lá, que tem algum tipo de fralda descartável, algum outro sistema, que você consegue até descartar a fralda no próprio vaso, né? Diz a lenda, enfim. Mas, então você nasceu, você começa a poluir já com as suas fraldas. E você vai falecer e você vai ser colocado num cemitério e você vai ter esse fim. Então a gente tem que pensar resíduos de uma maneira um pouquinho mais ampla, diferente, com carinho, e ver que é algo que está aí e que bom que a gente está gerando resíduo. Será que Bom, vamos lá. Essa lei prevê alguma punição pela má gestão? Sim. Deve prever naturalmente, mas que tipo de... Por exemplo, eu na minha casa, eu não sou punido por nada, embora eu pegue o óleo e jogue no ralo da pia, como você falou, e todo mundo faz isso, infelizmente. Pouquíssimas pessoas têm a gente está começando. Mas talento. Talento. É igual que falta para mim, talento. Então como é a gestão disso? Existe a lei, e daí? Então. Ou por outra, só para terminar, só para fechar o círculo aqui. Já que existe a lei, deve existir uma punição, e todo mundo gera, sem exagero, desculpe a brincadeira, sem exagero, bastante resíduo, seja líquido, sólido e tal, como é que a gente poderia arrumar uma maneira de tornar isso uma atividade lucrativa a partir da geração, ao invés de jogar fora? Como é que eu me locupleto disso? Então, assim, hoje, vamos, primeira parte, vou começar do fim, né? Hoje a gente tem um movimento que se chama monetização de resíduos. O que a gente percebeu? Negócios econômicos podem ser gerados e podem ser bem-sucedidos a partir da gestão dos resíduos. Só um parênteses, só dos descartáveis ou qualquer outro resíduo? Não, os perigosos também. Então também, aí vamos lá. Foi até importante você fazer essa questão. Quando a gente pensa em resíduo, a gente pensa nesse bem, pode ser o próprio bem, uma pilha que eu consumia, o próprio bem, pilha, depois de esgotada a carga, a menos que ela seja recarregável, a própria pilha, o próprio bem de consumo se tornou um resíduo, ou o resíduo pode ser a embalagem, né? Então muitas vezes a gente tem. Só que quando eu penso em resíduo, eu penso em algo que, teoricamente, eu ainda consigo, através de um reuso, através de uma reciclagem, reaproveitar. Por exemplo, uma garrafa de vinho. Então vamos lá, né? Já está começando a ficar frio, vamos tomar um vinho. Posso jogar fora, ou posso, e aí encaminhar para reciclagem, seria o ideal, ou posso reutilizar na minha casa para um objeto decorativo, enfim. Aí seria reuso. Quando eu falo em algo, quando eu penso em algum resíduo que eu não consigo mais reaproveitar, a lei dá um nome e a gente qualifica aí pelas normas técnicas, enfim, como rejeito. Quando eu penso em rejeito, aí é algo que eu não consigo mais aproveitar, ou porque ele é perigoso, ou porque esgotaram-se as possibilidades. Aí negócios podem surgir também. E aí são os aterros, são as empresas responsáveis por tratar esses resíduos perigosos, descaracterizar, depois colocar no meio ambiente de uma forma ambientalmente correta. Então, assim, tanto para reciclagem propriamente dita, nós temos oportunidades de negócio, quanto para empresas que queiram cuidar dos rejeitos, aquele resíduo que já não cabe mais uma utilização, ou porque ele se esgotou, ou porque eu não tenho tecnologia. Porque às vezes, vamos pensar, né, num futuro promissor, nós vamos ter mais tecnologias e com certeza a gente vai poder reaproveitar mais. O ideal é que a gente não gere, viu, Ralph? O que a lei quer? O que todo o sistema da economia circular hoje em dia fala? Eu tenho que pensar num design de uma embalagem que eu consiga reaproveitar, eu tenho que pensar num design de produto para que eu não gere resíduo. E a gente esquece isso, até porque a gente tem que pensar em mudar, muitas vezes, toda uma planta, todo um processo produtivo. Então, hoje a gente tem muitos negócios na área de design, que eu identifico, e a gente vai aí em vários congressos, a gente conversa, eu identifico que é uma área que vai crescer, o ecodesign. Arquitetura sustentável. Ecodesign?
Eu acho que é uma área realmente do futuro, para você pensar num produto que tenha menos embalagem, que gere menos resíduo, que a própria primeira embalagem primária seja totalmente reciclável, né? Aquela em que o produto está em contato, e a gente tem a sobreembalagem, que é a caixa da caixa, né? Na Alemanha, por exemplo, e aí modelo seguido por... eu conheço uma rede aqui no Brasil de supermercados que tem o chamado caixa verde, ou seja, você faz as suas compras. Isso é muito comum há muitos anos na Alemanha. Hoje a Alemanha já sofisticou, França também. Nós temos vários supermercados que você leva o seu vidro, eles não têm a embalagem, o produto está a granel. E você coloca ali, tipo num dispenser, abre uma torneirinha, enche e você, entendeu? Você leva a sua embalagem, em Berlim, em Paris, a gente tem aí pelo exterior eles várias... já fazem isso com remédios, né? a gente agora com produtos alimentícios, enfim, a gente já tem todo esse sistema. Então aqui, o que a gente já tem? Né? Eu não sei se nós já temos alguns pequenos, na verdade, são mercados, mercearias, que vendem orgânicos que eu já vejo que você pode ter uma embalagem retornável, assim, não vi ainda nesses moldes do que existe lá fora. Mas aqui, o que a gente tem nessa grande rede, por exemplo, e que todo mundo deveria pensar, você passou a sua compra, você pode ter a oportunidade de já ali mesmo deixar o que a gente chama de sobre-embalagem. Comprou uma pasta de dente, a pasta de dente ou qualquer outro produto vem numa caixa de papelão, mas ele já está embalado. Então eu deixo a caixa. Isso é bom. Isso é interessante, são novas oportunidades de negócio para recicladores, cooperativas que têm que ser devidamente capacitadas. Eu acho que a cooperativa capacitar todas essas pessoas é um desafio também, enfim. Negócios existem. Eu acho que eu vejo um cenário, até porque lá fora deu muito certo. Aqui a gente tem um país de questões, né, de dimensões continentais, culturais. Claro. A gente incorporou muito, eu brinco, né, a cultura do descartável. No passado, quando eu era pequena, sei lá, não faz tanto tempo assim, a gente levava, como eu lembro, ia com a mãe no supermercado, levava engradado, todo mundo levava. Agora a gente está na cultura do PET, do descartável, do fast, é tudo fast. Comprou, usou, descartou. Só que a gente está pagando um preço, né? Isso que eu ia te perguntar. Você viaja pelo país palestrando sobre o assunto e tal. Naturalmente, da maneira como você fala, eu sinto que você vibra, você gosta, você conhece, você estudou, você se preparou para isso. E você tem realmente, eu noto, muito prazer em falar disso. Qual é o impacto que gera quando você está palestrando? Você deve naturalmente olhar e ver a reação das pessoas. As pessoas devem, após as palestras, se comunicarem contigo, após e tal. Como você vê, primeiro, essa reação? E segundo, se depois da palestra as coisas você vê, ouve, que mudaram mesmo, ou aquilo foi um fogo de palha, legal, hein, puxa vida e tal, e volta a fazer tudo de novo. Então, assim, deixa eu só respondendo a questão da multa, que eu até me empolguei, não, realmente a ideia não é te essa, falei. A ideia então, muito assim, bom. Vou falar do que eu penso, do que eu vejo, mas assim, em relação às multas, só para a gente fechar, a gente tem uma legislação que é a Lei de Crimes Ambientais há muito tempo, ela é de 98, e falava em poluição de forma genérica. Isso em termos de indústria. Em termos de indústria, etc. Aí vem a Lei de Resíduos Sólidos e modifica alguns dispositivos dessa Lei de Crimes Ambientais. Só que aqui no nosso país não basta ter uma lei, a gente tem que ter um decreto que regulamenta a lei. Esse decreto chega a nos punir. Ele fala que o consumidor poderá ser advertido se ele não, vamos dizer assim, segregar o seu lixo no município em que tenha a coleta seletiva e não colocar esse lixo. E depois de advertido, ele poderia ser multado, começa em R$500, enfim. Tem um dispositivo no decreto que até nos pune. Praticamente impossível essa punição. O que a gente vê realmente, hoje ainda, a grande vitrine é a indústria.
A indústria que não, por algum motivo, escorrega, que não cumpre. E eu defendo a indústria porque eu acho que eles são pioneiros, eles estão tentando, eles carregam muito desse piano. A lei é de fácil entendimento, pelo teu modo de ver? A lei é de fácil entendimento, é uma lei top, é um marco legal de primeiro mundo, mas com uma implementação dificílima para o nosso país. Você sabe que essa política de reciclagem, eu pratico isso há muito tempo, Mesmo quando não havia essas empresas coletadoras de recicláveis. E eu levo numa... Você levava no PEV, levava nos postos? Eu levo numa associação, ainda eu levo. Ainda eu levo numa associação e tal. E eu vejo que quando eu vou jantar em casa de amigos e tal, depois que a gente janta, eu ajudo a pegar as coisas e tal. Legal. Você tem política de reciclagem aqui? Aí eu gosto, mas não tem. Aqui no prédio não tem, não passa o reciclador e coisas do jeito. Quer dizer, existe a lei, aquilo que você falou, tem que ser regulamentado, talvez tenha sido regulamentada, mas é igual vacina, não pega. Tá pegando. É a lei vacina, não pegou. Devagar ela está pegando porque é uma questão que a gente está sentindo na pele. Condomínios têm que ter gestão de resíduos. Eles podem não saber, o síndico pode ainda não ter sido avisado, a administradora pode não ter... Ele pode não ter sido avisado, mas a ninguém é lícito ignorar a lei, certo? Exatamente, a ninguém é lícito ignorar. Mas assim, a gente já palestrou, a gente já falou com muita administradora de condomínio, já é para o pessoal ficar bem esperto. Você não acha... Terminou? Desculpe. Não, condomínio comercial, principalmente. E não é só ter um sistema de gestão, tem que ter um documento, viu? Isso eu acho importante até a gente frisar. Existe um documento que é Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. Um documento em que o seu condomínio vai dizer quais são os resíduos gerados, quem está retirando e vai ter que ter uma pastinha para comprovar essas retiradas. Então, eu acho que é muito importante. Obrigatório em todos os condomínios? Obrigatório. Olha, eu nunca vi Mais isso aí. de 50 unidades. Nós temos lei, inclusive, voltada a shopping centers, condomínios comerciais. Os condomínios residenciais se enquadram aqui também. Sim, claro. O que a gente costuma ver já no residencial é a bombona do tal do óleo, que teoricamente todo mundo deveria recolher após o uso numa garrafa e ir lá e deixar na tal da bombona no isso pode coletor. ser, inclusive, uma atividade lucrativa, porque É um uma condomínio, atividade. você enche uma bombona, não sei quanto custa, quanto paga. Não, então, mas geralmente... vem lá o cara e o cara paga para levar aquilo lá. Às vezes ele paga, às vezes ele dá em troca produtos de limpeza, Sabão, às vezes ele retira gratuitamente, depende da empresa coletora, depende do programa. Uma negociação, em resumo. Depende do programa que o condomínio vai adotar. Você não acha, se é que você já não faz, se faz, me perdoe, me perdoe a ignorância. Esse tipo de papo que você está levando agora, com essas explicações todas e tal, não deveria começar por baixo, ou seja, nas escolas? Sim. Então, nós temos... É uma questão de cultura, certo? Cultura você começa aqui embaixo, não pegar um cara de 70, 80 anos e tentar incutir na cabeça dele coisas que ele não vai praticar, porque não é no universo dele. Aqui a gente tem dois problemas. A gente tem uma lei de educação ambiental, que foi uma lei que pegou, mas não pegou, é meio, né? Deveria ter pego mais. Hoje as crianças sabem mais de educação ambiental do que os pais. Eles trazem. O que a gente vê, e até por conversar, muita gente fala, meu filho de X anos de idade está tendo reciclagem no colégio, ou teve uma palestra, ou teve um teatrinho, e aí a criança chega em casa e fala, mamãe, você sabe que a gente tem que colocar o vidro no lixinho verde, o metal no amarelo? A criança está mais preparada, só que ainda falta, eu acho que falta muito, não é isso, não é passar só a cor do lixinho. Você tem que realmente mudar a mentalidade. Imbuir as crianças. Né? E quem compra é o adulto. A criança, tudo bem, ela é consumidora, mas quem compra e quem vai gerir isso em última análise é um adulto também, né? Aí tem que eu vejo um processo inverso. A criança é um campo fértil. Tudo que você ensina, ela aprende. Mesmo que ela não queira, ela aprende. Ela aprende e guarda. Ela capta, né? Exato. Então, eu vejo a seguinte cena. A criança aprende na escola e incita os pais a fazerem aquilo que ela... Só assim que você vai conseguir, não vai ter... Aliás, aproveitando o ensejo, você concorda comigo?
Concordo. Hoje as crianças estão mais espertas. Os adultos estão precisando entender melhor. Essa história, a gente está meio achando que isso é só para a indústria. Eu já ouço muita gente falar isso. Quem tem que gerir é a indústria, né? Eu sou um consumidor. Não. Eu, quando peguei o teu livro, falei, isso aqui não é para mim, não é para nós, não é para mim, consumidor. Pois é. Mas porque a gente tem hoje a economia circular. Hoje, se o consumidor é uma peça fundamental. E hoje, cada vez mais, a própria indústria tem chamado o consumidor a participar por um único motivo. A nossa lei trouxe um conceito que é a chamada logística reversa. Hoje nós temos, para tentar implementar essa lei, um mecanismo, na verdade, que é responsabilidade compartilhada do fabricante, importador, distribuidor, consumidor, todo mundo que está na cadeia de produção e consumo, tem uma responsabilidade compartilhada por gerir aquele resíduo pós-consumo. Porque o meio ambiente é de todos, não é só de quem está consumindo, de quem gerou o produto, enfim, está todo mundo no mesmo barco. Paralelamente, ou seja, andando junto com essa ideia de responsabilidade compartilhada, que inclusive gera uma série de questões jurídicas, tá? A gente tem um mecanismo de logística reversa. O que é a logística reversa? Exatamente é chamar o consumidor, olha, venha, devolva o resíduo do meu produto, ou para mim, ou para algum pévio, eu vou dar um jeito de retirar na sua casa, porque eu, fabricante, distribuidor, importador, eu tenho que estar inserido num sistema de logística reversa e eles dependem do consumidor. Hoje a gente está com um problema. A lei diz, todo aquele que lança essas embalagens, esses resíduos, são vários os segmentos sujeitos à logística reversa. Segmento de agrotóxico, que aliás é um segmento que já está muito estruturado há muitos anos, sim, isso já funciona faz tempo bem. Que tá Agrotóxico visado, né? E funcionou bem, eles têm o INPEV, que é um instituto, e eles fazem isso. Puxa, dá certo, eu levo, quando eu vou comprar outro eu devolvo a embalagem, enfim. Então alguns segmentos a lei vem e diz, vocês têm que fazer. E outros ela diz, vocês também vão ter que ir se adequando e podem fazer. Então as embalagens hoje, né, a gente tem um acordo, porque aí para cumprir isso que a lei diz, olha, produtor, fabricante, comerciante, importador, distribuidor, tudo que você colocar, você tem que dar conta, né, depois de ver se isso não está poluindo, aí nós começamos a criar os acordos setoriais. Mecanismos de acordo mesmo entre poder público e os empresários para atingir metas, para ver como a gente vai implementar essa logística reversa. Como que eu vou, enquanto alguém que fabrica um produto, conseguir retirar, pegar da casa do meu consumidor de volta aquela embalagem, aquele produto exaurido, para que o meu consumidor não jogue no meio ambiente. Porque se ele jogar e a minha marca for vista boiando lá no rio XPTO da cidade, sou eu, empresa, que sou responsabilizada. Puxa vida. Hoje a gente tem um sistema mas se o cara, por exemplo, o fabricante é de Minas Gerais, um exemplo, então, e o produto dele é consumido em São Paulo, como é que ele vai administrar isso? Então, são metas. Aí a gente tem todo um sistema que está sendo estruturado por metas. Ele não consegue, muitas vezes, o próprio produto dele, mas ele tem que dar um destino para X, a meta que ele vai ter que cumprir daqui, porque você não consegue, senão você vai ter que ter um código, né, em cada embalagem, pegar a própria. Aí a gente faz por metas, por estimativas, mas é um problema. O que acontece? Vou te dar um caso prático, que a gente ouviu, né, aí numa dessas palestras. Não façam isso, consumidor. Vou falar o que você não deve fazer. O consumidor ligou para o saque de uma determinada empresa e diz: eu consumi, era um produto líquido, tá? Eu não sei se era vinho, enfim, o que era. Eu consumi o seu produto, eu estou aqui com a embalagem. Vocês não vão vir na minha casa pegar? Porque tem a logística reversa. Esse consumidor ouviu essa história em algum lugar e ligou para o saque da empresa. E isso foi parar lá dentro. Claro. E a empresa falou, mas eu sou obrigada? Não, não é. O que você tem é que ter um canal de informação para o consumidor dizendo, olha, a embalagem desse meu produto, ela é reciclável, você pode ter as informações da rotulagem e hoje o que a gente recomenda, né, quando a gente é consultado, enfim, sobre isso? Coloca no site, faz um bom site, faz um canal de comunicação,
sabe, comunica ao consumidor para não ter isso do consumidor ligar e de repente você ter que falar para o consumidor, olha, não, eu não vou buscar na tua casa, não é assim que funciona a logística dessa. Para as pessoas, escolas ou indústrias, em suma, pessoas interessadas, que seguramente vai gerar uma polêmica miserável, você vai ser culpada de tudo aqui. Como é que as pessoas fazem, as empresas deverão fazer para se comunicar, para obter um pouquinho mais de informação a respeito, ou eventualmente contratar você para uma palestra, ou para uma causa ambientalista é só qualquer? Mandar um e-mail. Para onde? Para o meu e-mail, pode falar? Dê-me-lo. Então, assim, T de Thelma, né? Bartolomeu, com TH. Depois do T. T Bartolomeu. Bartolomeu, arroba, Chiarotino, CHIARONITTO.com.br. Ou então no site que deve aparecer na vinheta. Ou então, no site. Perfeito, enfim, ali tem o contato. Vocês me acham nesse e-mail, a gente pode continuar conversando. Tenho o maior prazer a gente anda o país todo, realmente. Já tive em estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, estamos para ir para o Nordeste falar, já tive em Manaus, enfim, Norte. Então a gente vai desmistificando. O que eu quero, que seria o meu intuito, o meu objetivo vamos desmistificar a questão de resíduos sólidos e vamos trabalhar juntos. Cultuar pela... Não existe vilão. A gente tem um sério problema. Só para fechar assim, a gente falou muito do setor privado. O setor público hoje não dá conta de cumprir a lei. Os municípios não fecharam os lixões. Então a gente tem uma parte institucional, a gente tem uma parte de poder público que também tem que fazer a lição de casa. É muito complexo, né? Então assim, a lei, só para a gente pontuar, eu acho que a gente tem que ser bem realista. A lei demorou 20 anos para ser aprovada. Eu acho que ela vai demorar, eu sempre falei outros tantos igual ou semelhante a uns 20 anos para a gente conseguir implementar. Mas quem sabe até lá as nossas crianças vão nos ensinar melhor. E eu acho que a gente tem que aproveitar o modelo que deu certo. Portugal, fechando, é um modelo que deu certo. Portugal entra na Comunidade Econômica Europeia, se vê compelida a cumprir uma série de diretivas ambientais e de resíduos da Comunidade Econômica Europeia e se estruturou e hoje é uma referência para nós. Além da limpeza toda, naturalmente. Menina, infelizmente o nosso tempo Ai, que pena! Pessoal, nós conversamos com essa doutora ambientalista, uma menina que é uma batalhadora ferrenha das nossas questões ambientais, residuais agora também. Doutora Thelma Bartolomeu, muito obrigado por ter vindo. Receba, por gentileza, a nossa canequinha. Que simpático, obrigada. Que festeja os nossos 10 anos de estrada. Puxa, parabéns. Muito obrigado. Agradeço a você, em especial, pela simpatia, pelo carinho, a toda a equipe. E estou super à disposição para novos encontros, novos contatos. Será acionada. Falar sempre desse tema que é tão importante para todos. O Simpatia é uma gravação, tá, pessoal? Tchau, pessoal. Muito obrigado pela audiência, paciência. Até a próxima. Tchau, tchau.